pessoal, agora a gente vai iniciar a terceira pauta, que é a pauta da educação infantil. Agora eu estou aqui na mesa com a Eliane e a Tamira, elas são redatoras da educação infantil, e vou passar a palavra agora para a Eliane e elas vão conduzir essa pauta. Olá, meu nome é Eliane, eu sou redatora da Educação Infantil do Currículo Paulista e trabalho também como formadora no município de São José do Rio Preto. Olá, bom dia, meu nome é Tamira, eu também sou redatora da etapa de Educação Infantil, trabalho no município de São José dos Campos, na Secretaria de Educação, como formadora de professores e equipe gestora. Nós vamos começar o nosso encontro hoje falando um pouquinho mais sobre a estrutura do documento curricular da etapa da educação infantil que o currículo nos apresenta. Para isso, vale a pena contar para vocês que o objetivo é também ampliar o conhecimento que a gente tem especificamente dessa etapa, que é uma etapa que é a etapa da educação infantil, né, do currículo paulista. E aí, com isso a gente quer promover o estabelecimento de relações entre os saberes e conhecimentos fundamentais a serem propiciados às crianças e a organização desses conhecimentos em campos de experiências. Refletir com o grupo sobre a importância do princípio de integração das experiências das crianças a serem vivenciadas nas instituições de educação infantil. Para retomar, nós tivemos um primeiro movimento formativo, né, onde a gente tratou sobre a BNCC e o currículo paulista, trazendo algumas premissas da base, relacionando com aquilo que o currículo traz de fundamentos, né, para o trabalho no estado de São Paulo. Nesse sentido, hoje a gente vai aprofundar esses conhecimentos. Se vocês se lembram, nós tratamos no primeiro encontro do percurso histórico da base, falamos também com relação às competências gerais e os direitos de aprendizagem, e hoje, então, nós vamos falar especificamente de cada parte da estrutura da educação infantil. Vamos passar pela função social da educação infantil, vamos falar um pouquinho sobre campos de experiência, objetivos, sobre prática, papel dos atores da comunidade de aprendizagem. A gente tem bastante coisa, né, Eliane, para conversar. Sim. A proposta dessa formação é iniciar com uma enquete. E qual seria a pergunta? Né? A ideia é que você pergunte para os participantes o que eles gostariam de saber sobre o currículo paulista na etapa de educação infantil. E aí, vocês vão entregar post-its ou deixar painéis para que os participantes, conforme cheguem na formação, eles escrevam, né, sobre as suas intenções até de aprendizagem, de saberes com relação ao currículo paulista. A gente falou bastante já da base, mas agora é hora de olhar para o currículo, já que a gente sabe que a base não é currículo, né? E um ponto importante também é traçar um diagnóstico do que os participantes, os que estão sendo formados por você, formador, sabe sobre o currículo, do que eles já sabem sobre o currículo paulista, tendo em vista que já participou da consulta pública, que o documento está disponível desde 1º de agosto, né, desse ano. Então, o que já sabe? Com certeza, algumas coisas o pessoal já tem aí de conhecimento, né? Então, vamos falar agora sobre a estrutura do documento. Quando você abre o documento lá, na página 47, você vai ver que vai tratar do percurso histórico. Por que é importante a gente falar da história da educação infantil, especificamente no Estado? A gente traz na redação alguns pontos até do cenário nacional, mas a gente vai funilando para as questões específicas aqui, paulista, né? A gente sabe que a educação infantil, por um tempo, começou numa perspectiva de assistencialismo, uma perspectiva de cuidado, né? De cuidar da vulnerabilidade, de atender até a demanda da família, da mãe que saiu para o trabalho e precisava de um lugar para deixar o seu filho em segurança. Com isso veio até alguns movimentos, investimentos de políticas públicas para deixar claro, né, que até algumas empresas privadas estabelecessem espaços para que as crianças pudessem ficar, as crianças de mães trabalhadoras. E não era tão voltado para a criança, como no conceito que a gente está trazendo hoje dessa criança competente, de direitos, que precisa, né,
ter garantidos os seus direitos de aprendizagem, de desenvolvimento, que precisa ser potencializada nos seus movimentos, né? Então, a gente traz, vocês vão perceber, vou passar o slide só para vocês terem uma ideia, a gente traça uma linha do tempo. Eu não vou me deter aqui na leitura, mas vocês vão ter todo esse material. E aí, a gente conta, né, desde lá de 1940, das ações que o governo efetivou com foco, né, mais na filantropia. E aí, a gente vai destrinchando tudo aquilo que eu já antecipei por meio dessa conversa, até, com relação até à perspectiva do assistencialismo. Um movimento que é bastante bacana de destacar é esse de 1966, que é o primeiro seminário sobre creches no estado de São Paulo. Esse movimento já vem tratando um pouquinho sobre a questão da importância de que a creche tenha também um cunho educativo para além do cuidar. Então, é um movimento muito marcante no nosso estado. Depois a gente vai dando continuidade para a década de 70, de 80, a gente já vê ali garantido na Constituição a questão da educação desde a primeira infância, e a gente vai para a LDB, né, que traz educação infantil como primeira etapa, como educação básica, como parte da educação básica, e a gente avança um pouquinho e a gente chega num cenário muito próximo ao que a gente está vivendo hoje. E qual que é esse cenário, Tamira? Bom, quando a gente faz aniversário, a gente costuma dar o primeiro pedaço para quem a gente tem ali apreço, ou para quem a gente está valorizando naquele momento, não é? Eu estou fazendo essa comparação por quê? Porque o Plano Nacional de Educação, assim como o Plano Estadual de Educação, traz como meta 1, ou seja, a primeira meta, a questão da educação infantil como prioridade na universalização da educação e ampliação de vagas de 0 a 3 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo que vai fazer um estudo do plano tem que passar pela parte da educação infantil, e a gente ganha aí um destaque sabendo da importância do investimento. A base também afirma isso, né, dizendo que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. A gente tem a obrigatoriedade com a LDB no artigo de 2013, com a lei de 2013, que passa a obrigatoriedade para 4 e 5 anos. Né? Então, a gente vai vendo aí os investimentos para que, de fato, a educação infantil no cenário nacional, e aqui falando especificamente no cenário paulista, avance com qualidade, avance no atendimento aos bebês, né? E a criança pequena, de 0 a 5 anos de idade. Um destaque que eu estava falando anteriormente da questão do cuidar, né? O que fica muito forte é o que a diretriz do parecer CNE de 2009 vem trazer para a gente, assim como a resolução também de 2009 traz entre a indissociabilidade do educar e do cuidar. Então, o currículo, ele mantém isso, não poderia ser diferente também. A gente mantém essa questão do cuidar e educar indissociáveis. Também trazemos a questão das interações e do brincar como eixo estruturante e damos força aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que, com a homologação da base em 2017, isso se torna de obrigatoriedade, de garantia à criança que está frequentando aí as nossas creches, as nossas instituições de educação infantil. A concepção de criança e infância que nós trazemos, aí como você pode ver no slide, né, é a concepção da criança que está já posta lá na diretriz de 2009, de 10 anos atrás, que diz que a criança é competente, é curiosa, que ela imagina, que ela faz descoberta, mas a gente trouxe alguns adjetivos a mais para essa criança aí. E o que a gente trouxe de diferente? A gente quis ressaltar a complexidade dessa criança, né? A questão dela ser também desafiadora, dela ser exuberante, dela ser surpreendente. A gente trouxe mais esses adjetivos à concepção de criança que a gente acredita no nosso território paulista. Com relação à função social da educação infantil, é a função de educar.
a função que a gente coloca a educação infantil como primeira etapa de educação e etapa por ela mesma. Você vai ler, a gente trouxe algum trechinho da página, esse, por exemplo, está na página 53, nós trouxemos um trechinho só, mas é bacana você se dedicar, né, se debruçar no estudo do documento, até para entender, né, que essa etapa exige priorizar as brincadeiras e as interações, porque é por meio dessa linguagem que a criança aprende, sobretudo por meio das interações e da brincadeira, de modo a garantir experiências ricas em aprendizagens na etapa de educação infantil, que não é etapa preparatória para o ensino fundamental, mas é etapa por ela mesma. As experiências que as crianças precisam viver nessa etapa são de cunho bastante significativo. O diálogo da educação infantil com outros setores. Bom, a indissociabilidade do educar e do cuidar da criança, e a gente trabalha com criança bem pequena, né? Até tem a nomenclatura bem pequena, mas aqui eu estou dizendo que a gente trabalha com os bebês, com aquelas bem pequenas, com as crianças pequenas, exige que a gente trace uma linha, uma rede à disposição, a serviço dessa criança. Né? Então, a intersetorialidade, que a gente até traz a dica de ser ali no território educativo, de cada instituição, das parcerias, isso é fundamental para o sucesso na educação infantil. Outro ponto que a gente traz e a gente destaca são os papéis dos profissionais de educação. E aqui, nesse ponto específico, a gente está falando de todo mundo que está lá dentro da instituição de educação infantil. Desde a pessoa do apoio à segurança, do apoio à limpeza, do apoio à alimentação, a equipe de secretaria, né? Quem estiver dentro da escola, trabalhando a serviço e tem que ter consciência que está a serviço da criança. E ali a gente ressalta a importância, né, até dos processos formativos com todos esses agentes ali da instituição, para que conheçam, né, quais são as especificidades da faixa etária, né, para que entendam, é diferente até a questão como a criança, na hora da alimentação, né, por que a criança precisa de um alimento preparado o bebê, por exemplo, mais líquido, por que o outro por que eles derramam tanta comida? Por conta que a gente um trabalho da educação incentivar a autonomia, deles se alimentarem com autonomia. Mas quantos dos nossos apoiadores não têm clareza disso? Né? A época do desfraude, né? Que a gente precisa tanto do apoio ali do pessoal da limpeza. Então, nesse sentido, esse capítulo se faz muito importante. A gente faz um destaque também com relação à postura de todo mundo que está dentro da escola, porque a gente não precisa falar para a criança aprender. A criança, ela nos observa o tempo todo. E o tempo todo ela está aprendendo com as nossas posturas. Então, todo mundo que está dentro da escola é corresponsável pela educação e aprendizagem daquela criança. Aí a gente, obviamente, faz um destaque aí para o papel do professor, né? O papel desse professor que vai trabalhar com essa criança que é tão genial, tão potente, tão cheia de curiosidades, de vida, né? E a gente faz um destaque fazendo até uma conexão com a própria base com relação à intencionalidade educativa. E que ela se expressa, como você pode até acompanhar, acho que vale a pena ler esse slide, né? A intencionalidade, é preciso compreender seu papel fundamental no desenvolvimento das crianças. Sua intencionalidade educativa se expressa nas atividades propostas e na gestão de ambientes que promove as interações e brincadeiras. Eu fiz questão de fazer a leitura desse slide, até por conta da relevância que a gente entender, enquanto professor, que toda prática realizada no cotidiano da educação infantil precisa ser intencionalmente planejada. A brincadeira no tanque de areia tem que ter planejamento. Como eu posso potencializar a brincadeira no tanque de areia? O momento da alimentação, como pode ser um momento? O momento dos cuidados. E isso, né? Porque às vezes a gente incorre num risco de planejar apenas os momentos das sessões, das propostas ou das atividades que serão desenvolvidas. Mas todo o contexto precisa ser planejado, o ambiente precisa estar
plenamente organizado, de modo provocativo, claro, seguro, mas provocativo, de modo que as crianças possam aprofundar as suas experiências. Esse é um texto, até um dos mais esmiuçados que tem aí no nosso documento, sabendo da relevância que é a intenção do professor, né, nessa etapa. Eu estava conversando outro dia, até com os colegas da rede de educação, quando a gente faz algum equívoco, alguma coisinha para um colega, pisa na bola, a gente fala foi sem intenção, né? Pois é, aqui no espaço de educação infantil não foi sem intenção. Todas as práticas têm que ter intencionalidade educativa. O tempo da criança é nesse momento e a gente não pode desperdiçar, não é verdade? E aí a gente vai falar da concepção de currículo para a educação infantil. A concepção de currículo para a educação infantil, ela traz a mesma concepção das diretrizes, que é relacionado ao conjunto de práticas que busca articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos socialmente construídos pela sociedade, com vistas também ao patrimônio cultural adquirido. Então, a gente traz essa concepção que está lá nas diretrizes e dá uma tinta um pouquinho com a cara paulista aí. O projeto político-pedagógico, ele revela as práticas de cada rede e explicita a identidade da unidade. Uma coisa que a gente tem que ter bastante clareza e a gente quer destacar com esse item é que por mais que a gente tenha um currículo paulista voltado à educação infantil, ele precisa estar relacionado, estar conectado com a diversidade local, com aquilo que é muito específico da comunidade, precisa valorizar aquilo que é. E o projeto político-pedagógico, ele dá essa tonalidade, ele coloca a tinta, a gente garante as essências, né, aquilo que é aprendizagem essencial, aquilo que é fundamento, e a gente coloca os adornos daquilo que tem na nossa comunidade, daquilo que é importante para aquela cultura, para aquele local. A gente vem para um outro ponto, que é ambientes, tempo, espaço, materiais, que está também muito linkado com a questão da intencionalidade educativa, porque eles precisam ser intencionalmente planejados. Planejados de forma a provocar, como eu disse, as experiências, as vivências das crianças e também de modo que seja seguro, né? Então, o que a gente pode implementar? Ouvir as crianças, até mesmo o direito de participar também está bem implícito nesse capítulo, porque o que a gente pode, como a gente pode ouvir a criança até mesmo na organização dos espaços. Certa vez eu estava ouvindo uma história numa rede em que a escola já tinha uma casinha, sabe essas casinhas para brincadeira simbólica de faz de conta? E acabou sendo presenteada com outra casinha. A equipe gestora tinha pensado em colocar uma casinha no pátio, já que a outra estava no parque. E aí a professora teve a ideia de ouvir as crianças. E as crianças deram a ideia de colocar uma casinha do lado da outra, porque eles poderiam brincar de vizinhos. Então, olha quanta sabedoria quando a gente para ouvir as crianças. É só um exemplo singelo, mas é muito importante. E ouvir não só aquelas crianças que se expressam verbalmente, mas ouvir os bebês com relação aos espaços também é bem importante. Quando eles estão se movimentando, observar o que é seguro, o que é desafiador, o que está faltando no espaço para complementar ali. A gente traz também a questão dos agrupamentos, dando continuidade àquilo que a base mesmo já traz, que são os agrupamentos dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças bem pequenas. Porém, a gente fala também da importância da interação entre as faixas etárias. Então, que as crianças elas aprendem com seus pares, mas também aprendem com outras crianças. Na questão, no capítulo que a gente fala sobre o processo de avaliação e de documentação pedagógica, a gente trata na perspectiva de um acompanhamento, né,
da prática mesmo, numa reflexão da prática do professor. Então, a gente traz algumas sugestões de portfólio, de como coletar registros diariamente ou no cotidiano. A gente sugere registros fotográficos, narrativas, gravações e também saber para quem é a documentação. Porque tem documentação que é para o próprio professor, para ele mesmo balizar a sua prática. A gente sabe disso, né? Onde eu tenho... Tem a outra documentação, que são até os relatórios que todo mundo conhece aí, que vai para a família. Então, até tratar dessa linguagem e da intencionalidade da documentação pedagógica. E a gente faz um destaque da participação das crianças até mesmo nesse momento. Vale a pena ler inteirinho. Eliane, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, porque às vezes a gente engata para falar e vai que vai. Então, se você quiser complementar, tá bom? Fica à vontade. Sobre as transições. Com relação às transições, a gente sabe que são muitas as transições que as crianças vivem nessa etapa. Vir ao mundo, nascer, já é uma transição. E aí ela tá lá na família, belezinha, a criança, a gente sabe, a gente sempre fala isso, a criança não vai lá na porta da nossa escola, da instituição, fazer a matrícula, né? O que acontece? A família vai lá. E ela tem já essa transição de casa para a escola. E na escola ela vive outras inúmeras transições. Transições do cotidiano mesmo, né? Da acolhida, de uma proposta para outra. Transições entre os níveis, que ela tá no berçário, daqui a pouco ela vai para o maternal. E aí, quando ela se vê, ela está no pré, né? Já está finalizando a etapa da educação infantil e fazendo uma outra grande transição, que é a transição para o ensino fundamental. E o quanto que é importante a gente estar apoiando a criança nesse processo de transição. Então, a gente ressalta ali a responsabilidade nossa, enquanto instituição, de atenuar, né, os percalços que surgem, né, ansiedade, insegurança, e de traçar algumas ações, planejamentos que linke, né, que crie que a criança perceba a continuidade e não a ruptura dos processos. Porque, de fato, é isso. O nosso currículo vai de 0 a 17 anos. É isso que a base propõe. Então, tratar as transições é tratar para que não haja rupturas durante o processo. A gente também traz a relação com as famílias. Um pouquinho, há uns segundinhos atrás, eu estava até falando, né? A criança não vai lá sozinha fazer a matrícula, né? A família que a representa. E as diretrizes, elas trazem um trecho que diz, né, que a família é a voz da criança. Então, a importância, a gente ressalta isso, quando a gente diz que a escola precisa ter uma escuta atenta e ativa da família e integrá-la nesse processo para fomentar uma ação responsiva frente às demandas educativas, é enriquecer as experiências cotidianas das instituições. Realmente, a gente precisa da parceria da família, engajar a família, inclusive nesse momento que a gente está mudando a perspectiva da educação no sentido da centralidade da criança, do protagonismo. Engajar a família nesse momento, engajá-las inclusive nos processos formativos, vai fazer bastante diferença. E aí a gente segue para o organizador curricular, onde a gente, mais uma vez, testifica, reforça a questão da intencionalidade educativa para garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na educação infantil, a gente tem como eixo estruturante o brincar e as interações. Porém, não é o brincar pelo brincar, embora para a criança ela esteja acreditando que ela está brincando apenas para se divertir, mas esse brincar precisa estar permeado de intencionalidade educativa, assim como as interações também. Embora as interações e a brincadeira surjam no cotidiano, preparar, planejar contextos de aprendizagem para potencializar essa brincadeira, de modo que a criança
a vivencie ali, construa, né, seus conhecimentos, faça suas descobertas, faça as suas investigações, é papel do professor e isso vai estar bem explícito ali no organizador curricular, do qual a gente conservou como arranjo a estrutura da base. Então, a gente traz os 5 campos de experiência, a gente traz os direitos de aprendizagem e a gente traz os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, conservando o que estão postos na base, porém, acrescentamos um objetivo, né, Eliane? Em traços, sons, cores e formas, mais especificamente para dizer da importância da apreciação. E aí vale a pena a gente estar aí se debruçando também. Vocês podem ver aí na tela, a gente colocou tudo muito conectado, porque os direitos de aprendizagem, os objetivos e os campos de experiência, eles subsistem uns nos outros. Eles não atuam, não tem como a gente vislumbrar, tentar assim, dissociá-los. Então, eles estão o tempo todo juntos e todos a favor da aprendizagem e desenvolvimento da criança. Os direitos de aprendizagem são expressar, conviver, brincar, participar, explorar e conhecer. Todos esses direitos de aprendizagem, eles são direitos. E direitos vem da premissa de que precisam ser garantidos. E assim, a criança, ela precisa, né? E nós também temos que ser responsáveis para garantir esse direito. Muitas vezes, até de forma espontânea, a criança nos fala de muitas formas e reivindica o seu direito de brincar, de participar, de expressar. Por exemplo, no momento que ela está na alimentação e ela tem o desejo de conversar com os colegas durante a refeição, que é algo que acontece como papel social. Você vai no restaurante e você conversa, né? E não é raro, às vezes a gente vê, na hora de comer, fica em silêncio. Quando no muito a gente deveria falar, olha, tem que conversar num tom que todo mundo se escute, mas é um direito de expressar, é um direito de conversar, é um direito de participar. E aqui eu trouxe a questão da alimentação, que é uma situação cotidiana que todo mundo passa, mas tem tantas outras, né, em que os direitos precisam ser realmente garantidos por nós e assegurados para as crianças. Vocês vão ver no material que aí a gente traz, até daquele material que o MEC disponibilizou, dos campos de experiência, a gente traz detalhadamente um pouquinho de cada direito. A gente fala do conviver com os seus pares, com adultos e crianças de outra faixa etária. A gente passa pelo brincar, a gente vai passando também pelo direito de participar. A gente fala um pouquinho de cada, do explorar, do conhecer-se e do expressar, que eu escolhi, elegi para fazer um destaque, até porque do participar também já tinha falado um pouquinho lá quando a gente estava falando da organização de tempos e espaços. A organização, né, do nosso arranjo curricular, ele passa pelas interações e brincadeiras. Parece que a gente está repetindo o tempo todo, né? Mas é porque a gente quer mesmo deixar essa marca, né? Porém, essa marca com a intencionalidade. E aí a gente traz também no documento a resolução 5 de 17 de dezembro de 2009, que é, né, da base, que diz que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que aí elas explorem, que elas vai falar todas as experiências. É importante fazer um destaque que a base, ela vem reforçar aquilo que já estava posto há 10 anos atrás. Então, se a gente para pensar quanto tempo passou, então a gente já está assim, correndo atrás do prejuízo, entre aspas, para garantir isso para a criança. 10 anos se passaram, então vamos garantir as interações e o brincar com intencionalidade, tá? A gente está falando bastante, então eles são espaços privilegiados para ampliação de afetos, sensações, percepções, memória, linguagem. A linguagem, uma das linguagens da criança é o brincar, né? Então a gente faz aí
esse grande destaque. E é nas interações, gente, que todos nós, e a criança, ela aprende. Então, promover interações de qualidade também é papel do professor, papel, né, das instituições de educação infantil. E agora a gente vai passar aí por uma parte mais dinâmica. Bom, com toda essa explicação, né, a gente buscou trazer toda a parte organizadora da nossa etapa no Currículo Paulista, toda essa estrutura do documento. E é claro que cada município precisa se debruçar e estudar, né? Aqui é só uma parte para a gente fazer uma primeira conversa, mas estudar esses documentos, né? A base, o Currículo Paulista, as diretrizes nacionais, é muito importante para entender de onde vêm essas ideias, quais concepções são essas, e os outros documentos de pessoas que são especialistas, que também têm trazido essa questão curricular para o centro da nossa reflexão, né? Então, a Zilma, o Paulo Foch, a Silvia, né? Que são pessoas que escreveram a primeira versão da base, são pessoas de referência para a gente aprofundar nossos conhecimentos nisso que a gente vem trazer hoje, tá? Então, para a gente também sair um pouco do lugar aí, pensar como a gente pode estudar nessa interação, né? E visto que vocês vão fazer essa pauta nas suas escolas ou nos seus municípios, é interessante ter, além dessa parte expositiva, uma parte de interação em grupos. Então, a gente propôs o seguinte, já que nós temos 5 campos de experiências, né, que vêm trazidos pela base e eles também compõem a estrutura do nosso documento, a gente propõe agora que vocês se dividam em 5 grupos, né? E para cada grupo fique um campo de experiência. Nós pedimos também para vocês providenciarem um material para leitura, que é a das ementas dos campos, né? Que é a explicação, uma explicação mesmo, que diz mais sobre cada campo, um texto que diz um pouco mais sobre cada campo. Vocês também têm na bibliografia, né, outros lugares que vocês podem ler, procurar entender mais o que traz cada campo de experiência na etapa da educação infantil. E então a gente trouxe essa ementa para vocês trabalharem nos grupos. Então, o trabalho agora é o seguinte, cada grupo, vocês se dividem em 5 grupos, cada grupo fica com um campo de experiência, né, que são, lembrando quais são os campos. Um grupo vai ficar com eu, outro, nós, o outro vai ficar com corpo, gestos e movimentos, o outro com traços, sons, cores e formas, um com espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e o último com escuta, fala, pensamento e imaginação. Por que a gente está fazendo isso? Que é uma forma da gente aprofundar, né, nos grupos um pouco mais do que quer dizer esses campos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles depois dessa interação. Então, primeiro vocês se dividem, cada grupo fica com a leitura da ementa desse campo que ficou para o seu grupo, e a gente vai dar 15 minutos para vocês responderem uma questão, que é a questão que nós vamos passar agora. Volta ele. Ela ficou... Aqui. Essa daqui. Quais são os saberes e conhecimentos fundamentais a serem propiciados às crianças e associados às suas experiências nesse campo de experiência? O que quer dizer essa pergunta? As crianças têm saberes, têm conhecimentos, isso a gente vai ver sempre no documento do currículo paulista, da base, dos outros que tratam do currículo. As crianças têm saberes e o papel da escola é trabalhar com os saberes que as crianças têm e ampliar esses saberes. Então, dentro desse campo de experiência, o que a escola, o que nós temos que saber, que temos que trazer para as crianças para ampliar os seus conhecimentos, né? Então, fazer um levantamento desses saberes. Então, cada grupo vai fazer esse levantamento. Vocês têm 15 minutos para fazer a leitura e já responder a pergunta, tá bom? Então, nós vamos fazer esse intervalo de 15 minutos para que vocês possam trabalhar isso no campo de experiência e no grupo de vocês.
E antes da gente abrir para esse tempo para vocês poderem fazer esse trabalho, eu queria lembrar que tem o link de interação, que vocês não vão precisar nessa atividade em específico fazer nenhuma devolutiva para a gente, mas que a gente já está recebendo algumas perguntas e ao longo do dia a gente vai respondendo essas perguntas na medida do possível. Então a gente vai ter aqui agora 15 minutos para vocês se dividirem em 5 grupos e poderem ter um olhar mais aprofundado com relação a cada um desses campos de experiência.
Bom, pessoal, estamos de volta. Espero que as atividades e as discussões que essa atividade tenham gerado tenham sido proveitosas. E agora eu volto a palavra para Eliane, para ela dar continuidade ao desenvolvimento da pauta. Então, nós fizemos programamos essa interação, que é importante que as pessoas, né, os coordenadores ou os professores, né, com quem vocês forem desenvolver a pauta, comecem a se aprofundar nesse tema, que é tão importante para a gente entender a etapa da educação infantil dentro do currículo. A gente vai parar agora mais um pouquinho, né, para ver um vídeo do município de São José do Rio Preto, onde eu atuo. É um vídeo que foi gravado em uma das nossas escolas e foi organizado por umas formadoras, né? Elas foram até a escola, conversaram com os professores, planejaram uma boa proposta de atividade de experiência, né? Que a gente vai organizando a partir do currículo para um ambiente que é o parque, né, e que a gente considera como uma atividade livre, mas a gente vai conseguir ver o planejamento, né, a importância de organizar o ambiente, os materiais, nessa proposta que as crianças vão poder participar, né? A gente consegue ver o protagonismo. A gente, passando por essa questão das atividades, a gente vai conseguir ver já pontos que são importantes que a gente destacou até agora, né? Então, o protagonismo da criança, a importância da organização do ambiente, a importância do planejamento do professor. A intencionalidade educativa, né? Que a Tamira já explicou na questão do papel do professor, que fica parecendo que ele não tem muita importância, né? E o bacana é que é no momento de parque, né, Eliane? Que é livre, né? E aí a gente tem essa questão aí no vídeo que acho que vocês gostaram do vídeo, né, Tamira? Não, o vídeo, assim, tá fantástico, gente. O pessoal caprichou. Então, nós vamos passar para vocês esse vídeo agora com a intenção de que vocês, como vocês discutiram, cada grupo ficou na discussão de um campo de experiência, vocês possam ver, dentro desse campo que vocês levantaram pontos importantes de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, vocês consigam dizer no vídeo, onde esses momentos, que momentos são esses que eles estão vivendo, que eles estão aprendendo, em que situações eles estão aprendendo, dentro de cada campo, de que cada grupo ficou, tá bom? Então, cada um pense no seu campo de experiência, mas o vídeo é o mesmo para todos, tá? Amigo. Esse é meu amigo, né? Vai comigo! O que foi, Mota? Não. O Matheus e o Mob não é seu amigo, você é meu amigo, né? Nossa! Ai! Ai! Que barulho é esse? Eu não sei. É avião! Cadê ele? Nossa, cadê o avião? Ele tá pirado! O avião tá pirado!
Bem, então vocês conseguiram ver, né? A gente trouxe esse vídeo do município de São José do Rio Preto. É uma atividade livre e geralmente essa é uma questão que os professores trazem, né? O que é livre? Então, vocês viram que é uma atividade livre, mas que é muito planejada, que tem objetos que foram colocados ali intencionalmente, e isso é que vai potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Como a proposta é de cada grupo falar um pouco do seu campo de experiência, o que a gente trouxe na pauta era juntar aquela primeira resposta da pergunta que ficou direcionada ao seu campo de experiência, com o que vocês viram no vídeo, a partir desse campo de experiência que vocês conseguiram discutir. Nós não previmos agora na videoconferência o tempo para a gente conversar sobre o que vocês conseguiram ver. Tem nas pautas, né, que vocês vão receber também, a explicação de tudo isso, um apoio para o formador, pontos que seriam interessantes ele trazer quando for fazer essa socialização com o seu grupo, né, lá no trabalho com os coordenadores ou professores. Então, seria esse momento da socialização. Nós não vamos fazer por conta do tempo, né? A gente tem muitas pautas para trabalhar com vocês hoje. O que eu posso dar alguns destaques para a gente pensar é que, por exemplo, no campo do eu, outro, nós, foram pensados interações, né? Então, agrupamentos a partir de alguns brinquedos que foram colocados em determinados pontos do parque, onde as crianças poderiam se juntar em pequenos grupos e a interação ali favorece muito a aprendizagem com o outro, na interação com o outro, né? As regras da brincadeira que vão se estabelecendo, e isso é um ponto importante dentro do campo Eu, Outro, Nós. Dentro do campo Corpo, Gesto e Movimentos, a gente vê a participação das crianças, o corpo participando da proposta, né? O próprio ambiente dentro da areia, ele é um ambiente que traz alguns desafios, né? Afunda, eu vou cavar, algumas coisas que eu posso fazer com aquela areia, e a criança interagindo com as outras crianças e também com o ambiente. Aparece também a brincadeira do faz de conta, né, que também tá relacionada com esse campo. E aí vocês vão ver essa brincadeira em diversas situações, com diversas narrativas aí que vão surgindo a partir da interação das crianças. Do campo traços, sons, cores e formas, vocês puderam ver da organização, um dos momentos de organização do ambiente, onde haviam garrafinhas, né, com diferentes materiais que eles poderiam explorar o som, o que tem dentro desse material, e está muito relacionado com as aprendizagens aí das questões dos sons, né? E que vocês viram em algum dos trechos. Do campo escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente tem, então, a brincadeira de faz de conta, naquele último momento do vídeo, isso fica bem evidente, é um grupo de crianças um pouco maiores que estão brincando de fazer comidinha, isso é proporcionado por conta dos materiais que foram organizados para que isso acontecesse, né? Então, o planejamento, a intencionalidade educativa que a gente vem tratando, que a Tamira falou num dos momentos da nossa discussão anterior, e do espaços, tempos, relações, quantidades, relações e transformações, a gente viu muito intensamente num momento em que as crianças brincam com funil, né? A questão, por exemplo, da areia, dela estar molhada ou está seca para passar no funil, e as crianças discutindo sobre isso. Então, não foi uma coisa que a professora ficou fazendo intervenções, surgiu das crianças essa experiência, essa experimentação dos materiais, né, a possibilidade de ver o que passa nesse funil, o que não passa, de que forma, né, então explorações, experiências que eles estão vivendo com algumas coisas que a própria natureza nos traz, no caso ali, a areia. E outras coisas que vocês puderam ver também, aqui é só alguns destaques. Eu vou passar agora com vocês mais um pouquinho sobre os campos, né, que eu acho que é importante a gente frisar algumas coisas, né? Só um destaque, né, é que o principal objetivo é que cada guardião, cada grupo que ficou com o campo, conseguiu pensar algumas, para a gente deixar bem claro para os participantes, para os professores, coordenadores, essa interconexão entre os campos, né?
esse era o maior objetivo dessa proposta. Cada um olhou para um inicialmente, se debruçou, destacou, e depois, quando a gente junta, a gente vê exatamente o que você trouxe. Sim. Vários olhares para todos os campos, né? E que as experiências só foram possíveis por conta da intencionalidade Sim. dos professores em organizar o isso espaço, mesmo. né? E a gente está falando não de atividade, nós estamos falando de experiências que as crianças estão vivendo. Isso é um ponto muito importante que a gente vai ter que estudar, né, durante esse tempo que a gente estiver estudando o currículo. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é. É um foco mesmo na aprendizagem das crianças, entender como que elas estão acontecendo e trazer propostas de continuidade, né? Então, depois de viver essas experiências no parque, o que mais eu vou trazer para que essa experiência realmente promova o desenvolvimento e a aprendizagem dessas crianças? Então, nós vamos ter que estudar bastante, né? Hoje nós estamos tratando do campo, mas tem mais coisa para a gente pensar. E respeitar a subjetividade da criança, né? Porque nós provocamos as vivências, né? Planejamos os contextos, mas a experiência é de cada um, né? Cada criança... Sim. Acaba vivenciando e tendo a experiência própria dela naquele contexto. É importante esse olhar do professor também, né? Às vezes o vídeo a gente vai ter que ver mais de uma vez para poder conseguir ver especificamente, voltar em algum ponto dessa questão que às vezes o grupo comentou. Então é importante a gente ter um tempo aí, né? Que não foi o caso de hoje, mas ter um tempo para a gente ampliar essa discussão. Então, a Tamira trouxe muito bem a questão da integração desses campos, dessas experiências. Então, não é um momento preparado só para corpo, gesto e movimento, só para traços, sons, cores e formas, né? É claro que em alguns momentos da experiência que a professora vai planejar, alguns campos ficam mais evidenciados, mas o momento rico é aquele que pode e que deve trazer a interação, a integração desses campos, olhando sempre para o que a criança está aprendendo e dando continuidade nessa aprendizagem. Né? Então, aqui, vocês estão com alguns slides que falam sobre as experiências, né? Então, a gente até traz uma pergunta. O que significa ter experiência quando a gente fala de educação infantil? Então, é ligar pontos, é copiar letras, é colorir desenhos prontos, repetir, ficar fazendo exercícios repetitivos. O que é viver experiências na educação infantil, né? Então, maneiras da gente começar a pensar coisas que a gente precisa valorizar ou transformar no nosso momento de planejamento. Uma das características aqui que a Silvana Augusto nos traz num dos documentos, e aí vocês vão ter o material de referência ao final, é que essa experiência, o que é importante na experiência é a sua capacidade de transformação. Se a criança está estática, de certa forma, no seu desenvolvimento, isso quer dizer que o professor não trouxe bons desafios para que a criança consiga, naquela experiência, realmente se desenvolver e aprender. Então, a gente tem que estar muito de olho em quais os desafios que a gente vai planejar para promover essa aprendizagem e desenvolvimento. Então, essas experiências têm que ser transformadoras, né? Tem que produzir sentidos, as crianças têm que fazer conexões, entender o que conexões dos saberes delas com essas outras aprendizagens que estão sendo proporcionadas pela professora, né? Então, e é um aprendizado que está em constante movimento. Por isso, a importância do professor estar sempre observando, sempre perto dessa criança, observando o que a criança está aprendendo, de que forma, como ela processa o seu desenvolvimento, sua aprendizagem, né? Porque as crianças são diferentes e aprendem de formas diferentes. E essa interação, então, tem que ser pensada, né? Vocês viram que no vídeo a organização dos materiais em pequenos blocos proporcionou a interação entre os pares, né? Nessa proposta também o município de São José do Rio Preto conseguiu trazer crianças de diferentes idades. Ali no vídeo a gente não consegue ver muito bem, mas vocês conseguem ver, por exemplo, que num dos tempos as crianças são um pouco menores, no outro tempo, mas ao final as crianças são um pouco maiores. E eles podiam interagir com crianças de turmas diferentes. Isso foi planejado, foi intencional, que a professora quer que eles aprendam com seus pares, não só da mesma turma, mas de outras turmas, e possam brincar com essas outras crianças.
E a interação com o adulto que está ali próximo, às vezes é um adulto que vai brincar com ele, vai comer a comidinha que ele traz, né? As crianças gostam de trazer o bolinho para a professora experimentar, e aí ela entra nessa narrativa com a criança e pode conversar com ela, trazer algum ponto de brincadeira ali, ampliar a brincadeira da criança. E aí é importante que isso tudo seja planejado, de forma que as crianças possam se desenvolver desde bebês com certa autonomia. Então, o professor vai planejando de forma que as crianças possam irem adquirindo autonomia, né, de escolha de materiais, de escolha dos parceiros, de como vai brincar, e isso vai trazendo esse desenvolvimento. E na interação com os outros também elas vão desenvolvendo o cuidado com o outro, né? Olhar para essa outra criança, tomar cuidado ali no parque porque tem uma criança menor, né? Então eles podem aprender também nessa interação. Aqui então um pouquinho de cada campo, né? Que vocês têm nesse material. Existem outros materiais, como eu havia dito, o material da Zilma, que é um livro, um PDF sobre campos de experiências, a própria base, o material que a gente traz ali dentro da etapa do currículo paulista, e esse que vocês receberam com as ementas, então vocês podem se aprofundar nos diversos campos aí, tá? Então, eu falei um pouco das interações, do eu, outro, nós. Aqui nos movimentos, né, então são as aprendizagens que são relacionadas aos gestos, aos movimentos das crianças, à linguagem corporal das crianças, né, e que ela já existe, né, desde sempre. Então o bebê ele se comunica, né, com o seu corpo, então a atenção da professora para esse corpo da criança e de possibilidades de explorar. Lembrando que a criança pequena ela vai passar por momentos de desenvolvimento muito marcantes na educação infantil, que é aprender a falar, aprender a andar, né, aprendendo a interagir com os outros, né, que não são da sua família. Então, a gente tem momentos muito importantes do desenvolvimento dessa criança acontecendo na etapa da educação infantil. Os traços são as cores e formas, que é voltado para esse trabalho ligado à música, à dança, ao teatro, às artes plásticas, à literatura, né? Mas na questão das experiências com o corpo, com a voz, com os instrumentos, com os materiais plásticos e gráficos. E é uma linguagem, né, que a gente está trazendo aí. Essa linguagem plástica, musical, ela pode ser proporcionada em vários momentos do dia, em vários projetos, em várias experiências que o professor vai planejar para essa criança. Na escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente tem a questão do desenvolvimento da fala da criança e um pouquinho do início, né, do desenvolvimento da escrita. Lembrando que não é um trabalho de preparação para o ensino fundamental. É um trabalho que, pelas experiências que as crianças vão vivendo no contato com essa escrita, nos livros, nas coisas que eles vão se comunicando na sala, estão montando um painel, né, trazendo um folder sobre um projeto, né? As crianças vão aprendendo sobre a linguagem escrita também, e isso vai fazendo parte do dia a dia dessa criança, e ela vai aprendendo sobre essa representatividade gráfica, né? De como a escrita se organiza. Mas também, e muito intensamente, a criança está desenvolvendo sua fala, e isso não pode ser esquecido de forma alguma. Então, esses momentos que a gente já tem de roda, né? Outros momentos que a gente tem planejados no dia a dia da criança, eles devem também ser bem planejados, para que ela possa se desenvolver na linguagem oral, além da linguagem escrita. E, além disso, aproveitar situações cotidianas, né? Que surgem ali, que emergem no dia a dia, né? As conversas no momento de troca, né? As conversas no parque. Aquela que você falou, né? Da alimentação, lembra? Da alimentação. Né? E instigar também essa habilidade de imaginar, né? A criança por si só, ela imagina. Esse campo também trata bastante disso, né? Dessa questão da imaginação, da escuta no sentido da escuta da linguagem do outro. Sim. Também, né? Não sei, é fantástico, né? Tem muita coisa as crianças aprendendo nessa faixa etária, e a gente não pode perder tempo, não é? Tem muita coisa, né? E vamos lá, porque a etapa da educação infantil realmente é uma etapa muito importante.
no espaço, tempo, quantidades, transformações e relações. Então, a gente viu lá na brincadeira do parque, não é? As crianças manipulando objetos, explorando, né? Olha os direitos aparecendo também, o brincar, o explorar, né? O conviver, né? O participar, né? Então, a gente planejar situações que as crianças possam tratar dessa sua curiosidade, desse mundo do agir lúdico que elas têm, porque elas são muito curiosas, né? Então, é uma questão só de planejar propostas para levantar hipóteses, para ver o que está acontecendo no seu entorno, né? Testar alguns objetos, isso vai trazer muitas aprendizagens para as crianças. Contextos de investigação, né? Que o tempo todo eles estão investigando, e esse campo especificamente, ele abre muito para essa possibilidade, também possibilidade da questão de se conhecer no sentido cultural, né, das culturas, dos fenômenos do tempo. Até você trouxe a questão da água, da areia um pouco mais úmida, mais seca, o efeito da sombra ali, Sim. né? Então, é bem interessante. A proposta de Regia Emília traz muito essa questão das explorações, de trabalhar com a curiosidade das crianças, né? Então, a gente consegue se inspirar também em propostas como Luz e Sombra, né? Que a gente vai ver muito nas propostas, nos livros que a gente tem o trabalho da região de Regia Emília lá na Itália, que é uma considerada muito importante para trazer novas experiências, um novo olhar para a educação infantil, né? E a gente está passando aí em algumas cidades, a gente tem visto propostas lindas também nas redes, né? Sim, tem gente que já está trabalhando muito bem. Bastante. E a gente pode aproveitar, inclusive, aquilo que já tem de material. Vocês viram que as crianças brincaram com materiais que são usados na cozinha de casa, né? Então, coisas que a gente vai podendo perceber que vão trazer realmente uma continuidade no processo de aprendizagem das crianças, né? E, às vezes, coisas bem simples. Então, eu falei desse campo. E os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que a gente vê lá no documento curricular nosso, é que dentro de cada campo, a gente tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. É importante ficar atento aos verbos que vão mostrando a progressão, né, que se espera na aprendizagem das crianças. Então, está dividido por faixa etária, mas é importante observar como que a criança está se desenvolvendo, cada criança, porque as crianças têm ritmos diferentes e aprendem em momentos diferentes, né? Então, o professor tem que estar atento, né? Lembrando que isso é um processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então, o objetivo que tem no nosso currículo ajuda a gente a entender essa progressão, né? E ajuda o professor a pensar em boas propostas para o planejamento, né, do seu trabalho durante o dia, durante a semana. Finalizando, então, essa parte que nós trouxemos hoje, né, de discussão da estrutura do documento da educação infantil, entrando um pouco mais nos direitos de aprendizagem e nos campos de experiência, nós estamos trazendo aqui, então, para fechar esse bloco de discussão, um vídeo da Nova Escola, onde as pessoas que estão ali interagindo, né, conversam com a gente sobre os campos de experiência de educação infantil. Então, nós vamos assistir esse vídeo que é bem curtinho, e aí a gente finaliza essa parte da educação infantil de hoje. Combinado? Olá, eu sou a Ângela, trabalho com formação continuada e acompanhamento pedagógico na Rede Municipal de Franca, São Paulo, em relação ao trabalho com educação infantil, em relação aos campos de experiência, como fazer esse trabalho de levar para a sala de aula essa compreensão. Então, essa é uma ótima pergunta, porque a base, os campos de experiência que estão descritos na base, dão uma ótima oportunidade para todos os professores, educadores e as pessoas que atuam na educação infantil de compreenderem todas as possibilidades que as crianças, e as crianças pequenas, nesse caso, considerando creche e pré-escola, devem ter a oportunidade de aprender e devem ter a oportunidade de se desenvolver.
Então, os campos de experiência vão trazer diferentes linguagens a que a criança precisa explorar. Então, desde a linguagem do corpo, das formas, das cores, até a linguagem verbal, que está no campo dessa aproximação da leitura e escrita. É importante que os professores saibam que a base ela não chega direto dentro da sala de aula, ela passa por um processo onde os municípios devem, então, agora discutir os seus currículos e depois as escolas, em conjunto, discutir os seus planos políticos pedagógicos até que se chegue, então, no currículo de dentro da sala de aula. Nesse processo é fundamental que a regionalidade, a diversidade, os contextos culturais sejam incorporados. Então, os campos de experiência são diferentes, a aplicação deles é muito diferente dependendo de onde a gente está. E isso é muito importante que seja considerado nesse processo participativo de construção, então, do currículo municipal e dos planos pedagógicos das escolas. Bom, então ela traz uns pontos importantes no vídeo sobre os campos de experiência. A gente pode destacar alguns, mas eu sempre falo que quando a gente está fazendo uma formação, às vezes voltar no vídeo, voltar em trechos do vídeo, ajuda a gente a pensar um pouco melhor sobre as concepções, o que a gente está discutindo aqui, trazendo uma ampliação das discussões, tá? Então, nesse vídeo, ela fala de como está organizado o currículo aí na educação infantil, né? A importância dos campos de experiência, né? No sentido de explorar as diferentes linguagens. Isso está muito de acordo com o material de Reggio Emilia, por exemplo, que vem falando das diferentes linguagens, das 100 linguagens da criança, né? E isso foi trazido no material para a base, que serviu de inspiração para o currículo paulista, serviu de base mesmo para o nosso material. E então essas diferentes linguagens, a exploração das crianças, propostas que trazem o desenvolvimento das crianças. E no final ela fala sobre um ponto muito importante, né, que é o que vai acontecer com vocês aí nos municípios, que é trazer pontos, né, do contexto cultural da sua região, né, então de isso ser conversado nesses momentos de formação, ser organizado dentro do PPP da escola ou do projeto do seu município, né, trazendo então questões da regionalidade, de propostas interessantes que professores já desenvolvem, como a Tamira tinha falado, né, que a gente tem bons professores aí desenvolvendo boas propostas. Então, no final do vídeo, ela dá um destaque, né, que é a parte de continuidade, né, da escrita desse documento, né? Então, a gente vai, para chegar no professor, para chegar na sala de aula, a gente tem que conversar com eles das propostas que eles desenvolvem e pontos importantes a destacar, tá bom? Então, é o que a gente tem um pouquinho aí nesse vídeo, né? Mas vale voltar a trabalhar ele várias vezes, se necessário. No final, é interessante também que o formador retome as perguntas, né? Os questionamentos, os saberes aí do seu grupo, né? De discussão ali, as pessoas que estão participando da sua formação, para procurar saber se as questões deles foram respondidas ao longo dessa conversa, desse trabalho em grupo, com os vídeos que foram trazidos, né, para essa pauta a ser desenvolvida, né? Então, retomar, né, esses pontos é muito importante, né, que estão ali naquela parte, iniciais, nos post-its, tá? E aí a gente finaliza, então, com alguns materiais de referência que a gente usou na nossa organização dessa pauta e que servem para ampliação dos saberes, né? Porque a gente realmente agora tem que passar para os estudos, né? E é uma das intenções daqui da gente estar organizando essa pauta formativa de hoje, né? De estar mergulhando mais na etapa da educação infantil. A gente agradece quem está participando com a gente aí nos municípios, né? E esperamos nos encontrar aí nas continuidades das pautas em outros momentos. Então, só fazendo uma recapitulação de tudo que a gente viu nessa pauta formativa, né? A gente passou um pouco pelo histórico, a gente passou sobre as concepções da infância e da criança, o papel do professor, as intencionalidades que a gente tem que dar para as práticas educativas, então pensando em como organizar os tempos, espaços e trabalhar com os materiais,
A gente falou das transições dentro da própria etapa da educação infantil, a relação que a gente tem que ter com a família e, por fim, a gente tratou do organizador. Então, falando dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, dos objetivos e dos objetos de aprendizagem e desenvolvimento. Agora a gente encerra essa pauta, então novamente a gente volta para o formulário de monitoramento. Ele é o mesmo formulário, peço novamente para vocês que respondam, e aí somente no nome da pauta que esse formulário vocês vão mudar.